Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. O Rio Grande do Sul ainda enfrenta as consequências da maior enchente de sua história. É impossível mensurar o tempo que vai levar para o estado retomar um mínimo de normalidade. Para debater o cenário atual e como é possível inserir o futebol e o esporte dentro dele, se é que seja possível, temos aqui um dos principais nomes do jornalismo gaúcho. Boa tarde, Silvio Benfica. Seja bem-vindo novamente ao programa de carrinho. É um grande prazer falar com um amigo, Benfica. Boa tarde, Cassi. O prazer é meu em participar e poder, de alguma forma, contribuir em todas estas questões que estão assolando o Rio Grande do Sul nesse momento. E como tem questões, Benfica, o momento já foi pior, o auge já passou, porém ainda restam muitos estragos, muitas estradas, muitas casas, muitas pessoas sem abrigo, muita água ainda em ruas, especialmente em Porto Alegre. E para início de conversa, Silvio, o maior registro de enchente que havia no Rio Grande do Sul até então era a de 1941. Não éramos nascidos. Você imaginaria, até pouco menos aí de 20 dias, que um dia passaríamos por um desastre tão grande como o que estamos vivendo? Na verdade, nunca imaginei. Eu já estou no jornalismo há muito tempo. Eu já fiz coberturas das mais diversas espécies e maneiras e de situações absolutamente complicadas, mas jamais imaginei isso aí. Antes até, sempre tive a preocupação de ler muito a respeito da enchente de 1941 e tudo aquilo que aconteceu, atingindo uma cidade de Porto Alegre que tinha 270 mil habitantes e 70 mil foram os desabrigados em 1941. Imagina só, hoje nós temos em Porto Alegre cerca de 12, 13 mil desabrigados para quase 1,5 milhão de pessoas. Olha a diferença. Mas então eu lia muito a respeito desta enchente de 1941. Não sei, talvez o meu subconsciente estivesse me preparando para alguma coisa muito mais forte que poderia ali adiante acontecer e realmente acabou acontecendo essa tragédia toda. Mas, repito, nunca imaginei que poderia viver esse tipo de experiência. Surreal isso, Benfica. Todos os acontecimentos que a gente vem tendo nos últimos anos, a cada ano é uma novidade diferente, uma infeliz novidade. E esses números que você traz da enchente de 1941, no percentual de atingidos diretamente, ainda é maior, pois a cidade tinha 270 mil pessoas e 70 mil ficaram desabrigadas. Isso dá praticamente 30% da população, um pouco mais de 25%. Como deve ter sido aquele período, hein? A gente não tem toda a tecnologia do mundo para saber, mas a gente está vendo 2024 e o volume até superou em 2024. Como é difícil. E Benfica, não é a nossa área, mas a natureza no último ano vinha dando sinais em áreas localizadas de que o clima não estava normal. Além dos efeitos da natureza, que são incontroláveis, enquanto nós, como população e gestão de municípios, estado e país, onde a gente pode ter falhado para que algumas áreas tenham sofrido tão mais com as consequências das enchentes do que outras? Olha, na verdade, todas estas questões precisam realmente ser muito bem investigadas. E é preciso, em primeiro lugar, que as autoridades mais competentes em relação a isso admitam que erraram lá atrás. Pelo menos a grande enchente de setembro do ano passado mandou uma mensagem absolutamente clara e tudo aquilo que vem acontecendo em relação ao clima.
mas as pessoas parecem não se importar, parecem não se preocupar tanto com isso. E aí eu falo de quem tem a responsabilidade de, ao menos, prevenir, encontrar uma forma melhor de prevenção. Então, o recado, a mensagem foi dada já naquela enchente que destruiu vários municípios do Vale do Taquari. E nada aqui em Porto Alegre, nada no estado, de alguma forma, nada quando eu digo alguma ideia de prevenção mais forte foi realmente tomada. E a gente tem que aprender com isso, porque todos nós, de alguma forma historicamente, também contribuímos para isso. Então, é preciso que a partir de agora se esteja atento e as primeiras questões a serem, quando a vida voltar daqui a algum tempo, digamos, entre aspas, à normalidade, que aí sim a preparação seja muito mais forte, porque os sinais estão dados e isso pode de novo acontecer. Pois é, Benfica, existem etapas. A primeira etapa era salvar vidas, a sobrevivência, evacuar as casas, depois dar o abrigo, aí um terceiro momento é ver o que restou. O próximo momento, além de seguir doando alimentos, roupas, móveis, é tentar ver se as pessoas podem retomar as suas casas, construir novas, mas cada vez mais estará presente o debate sobre o porquê aconteceu isso. Não é só natureza, tem gestão pública e falta de cuidados estruturais em cada município. Então, a gente precisa falar sobre isso. Solidariedade, ela existe, vai seguir existindo, mas é papel da mídia tentar entender o que deixou de ser feito. Bom, Benfica, e de que forma é possível inserir o futebol nesta tragédia? Afora os clubes daqui também terem sido afetados estruturalmente ao desgaste físico, emocional. Em meio a tudo isso, um calendário futebolístico de uma indústria que envolve milhões. Muitas vezes dizemos, quando ocorre uma ação bonita por conta do futebol, a frase não é só futebol. Então eu te pergunto, de que forma, em um momento de dor, a população e os atores, que são os clubes e jogadores, podem se alienar e treinar, jogar de forma normal? Tem como? Se alienar e treinar normalmente, isso dificilmente vai acontecer. Se pega, por exemplo, os jogadores da dupla Grenal, e aí eu também incluo jogadores de clubes do interior, que também foram afetados, vendo muitos dos seus companheiros, seus parceiros, perderem absolutamente tudo. Mas como o nosso centro aqui de preocupação maior, estando em Porto Alegre, é a dupla Grenal, e vendo o envolvimento dos jogadores, olha, não há como não ter uma reação ainda emocional mais forte. Vai ser muito difícil essa preparação, inclusive psicológica, dos jogadores, porque o futebol ali adiante já vai ser retomado, como tu disseste, é uma indústria que envolve milhões e envolve milhões de empregos também, então os jogadores vão ter que voltar a atuar procurando a sua melhor saúde mental possível. No caso da dupla Grenal, ficando afastado, porque os dois times vão sair de Porto Alegre, vão para fora, ficando afastados da sua família durante muito tempo. E imagina a preparação psicológica e mental que esses jogadores precisam. Mas é assim, essa é a vida. E os jogadores de futebol, que têm um patamar extremamente muito mais elevado do que a média das pessoas atingidas pelas enchentes, eles precisam se preparar emocionalmente. Mas as principais questões ainda estão com todas as famílias, todas as pessoas que perderam familiares e que perderam absolutamente tudo. Vai ser uma questão verdadeira de reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. E é uma reconstrução que vai levar muito tempo. Bom, Benfica, e depois de muito relutar, a CBF concordou em adiar 2 rodadas inteiras do Brasileirão. Não teria sido tão mais fácil ter tomado antes essa decisão? Antes tarde do que nunca. Porém, mesmo com essa interrupção, os clubes gaúchos voltarão bem abaixo fisicamente e com muitos jogos a menos, somando todas as competições que disputam, além do Brasileirão, a Copa do Brasil, a Libertadores para o caso do Grêmio e a Sul-Americana para o caso do Inter.
Os clubes do Rio Grande do Sul, em todas as suas séries, das quais participam em campeonatos brasileiros, vão voltar muito abaixo, não apenas tecnicamente, como especialmente fisicamente. Questão da dupla Grenal, por exemplo. A dupla Grenal talvez não possa mais pensar em título, por exemplo, do Campeonato Brasileiro. Tem que pensar metade do campeonato e metade para baixo, correndo risco, ao menos nesse momento. Nesse caso específico, menos mal que o campeonato para, nivelando um pouquinho as outras equipes no que diz respeito ao aspecto físico com a dupla Grenal. Ainda assim, essas equipes estão, neste momento, disputando outras competições, tipo Libertadores da América e Sul-Americana. Mas a dupla Grenal, ao menos de início, vai ter extrema dificuldade e o torcedor tem que estar preparado para isso aí, hein? A reação do torcedor também vai ter que ser, assim, digamos, positiva, talvez abraçando os jogadores, na medida em que os primeiros jogos vão ser extremamente difíceis, seja lá contra que adversário for. Sem dúvida, a paciência vai ter que ser muito maior. Estamos aqui conversando com Silvio Benfica, jornalista, falando aí sobre tudo que vem acontecendo no Rio Grande do Sul, repercutindo esta tragédia que foram as chuvas aí das últimas semanas, as enchentes, os desabrigados, as mortes, muitas notícias ruins, e buscando aí entender como que o futebol entra neste contexto. Benfica, visto que a dupla Grenal voltará a campo nos dias 28 e 29, você entende que ela está tendo planejamento adequado? Inter treinando em Porto Alegre, Grêmio em São Paulo e jogando aí a Copa Libertadores em Curitiba. O planejamento digamos que é o que pode ser feito, esse tipo de planejamento, com todas as suas dificuldades. É um planejamento de emergência, com pouco tempo de treinamento, com saída de Porto Alegre, como eu disse, uma saída dos dois clubes para outros centros para efeito de treinamentos e jogos, sem saber quando voltam aqui. Ficam aqui os familiares. Aliás, a pergunta que eu me faço é o seguinte: se a dupla Grenal tiver que ficar fora 1 mês e meio, 2 meses, por exemplo, como é que vai ser essa situação também sob o aspecto psicológico para os jogadores? Mas o planejamento é aquilo que pode ser feito, porque o que aconteceu no Rio Grande do Sul, essa maior tragédia climática da história, foi algo evidentemente com o qual não se contava, o futebol não contava com isso, e aí surgiu aquilo que foi mais importante, que foi o voluntariado, o aparecimento de um grau de solidariedade jamais visto também no Rio Grande do Sul e que incluiu os jogadores, e não só da dupla Grenal, certamente de clubes do interior do estado também. Agora, o planejamento feito é o que pode ser feito, é um planejamento de emergência. Vamos ver qual vai ser o resultado a partir desse tipo de planejamento. Pois é, eu penso que assim que possível, mesmo que ainda não tenham os estádios liberados, tanto internacional como o Grêmio, claro, competições internacionais, existe a questão da distância para um aeroporto internacional, tem que ter até 150 quilômetros, mas as competições nacionais eu penso que eles precisam jogar aqui no estado, seja em Caxias do Sul, Erechim, precisam jogar aqui, no Rio Grande do Sul, e por consequência trabalhar por aqui também, assim que possível, mesmo que ainda não tenham Arena e Beira-Rio. Bom, Benfica, você como jornalista de tanta história no Rio Grande do Sul, o que é possível dizer do papel que a imprensa vem tendo na cobertura de toda essa tragédia? Eu acho que o papel da imprensa, ele está muito bom. A cobertura é absolutamente muito forte. A cobertura de todos os veículos de comunicação, e aí se inclui especialmente rádios, onde eu trabalho, e televisão também. Na Bandeirantes, uma cobertura dentro das possibilidades está muito forte, porque uma cobertura como essa, ela passa muito por esclarecimento, muito por serviço, muito por informação
e, evidentemente, que tem opinião também sobre como tudo aconteceu, por que tudo aconteceu e o que se pode fazer ali adiante. Mas, especialmente, é um trabalho de uma cobertura de serviço, passando todo tipo de orientação a todo momento para as pessoas, na medida do possível, tendo uma maior da sensibilidade necessária, especialmente na hora das entrevistas, que elas são muito duras. São entrevistas com quem perdeu tudo e entrevistas que desafiam muito o jornalista. Mas, para mim, a cobertura feita no Rio Grande do Sul é muito forte e fez com que os veículos de comunicação do país, com algum atraso, se dessem conta de que aqui estava acontecendo uma tragédia de enormes proporções. Tudo a partir do trabalho feito internamente aqui pelos veículos de comunicação do Estado. É verdade. É um serviço maravilhoso que a comunicação aqui do estado vem tendo com os gaúchos que moram fora daqui, com as demais pessoas que buscam informações. É uma prestação de serviço única. Parabéns para a mídia do Rio Grande do Sul neste momento. E Benfica, uma pergunta difícil. Pensando a médio e longo prazo, como será possível levantar o Rio Grande? Isso é difícil, é muito difícil responder sobre isso. Isso está com as autoridades, porque mais do que nunca, o voluntariado, claro, foi a coisa mais importante que aconteceu, mas o próprio voluntário vai se esgotando e ele também precisa cuidar das tarefas dele. Ele também tem as suas próprias preocupações. E aí vai haver um segundo momento, quando a água baixar, e aí coisas vão aparecer. O segundo momento talvez seja até mais dramático com aquilo que a gente vai ver. E as autoridades, e aí vai ser o momento mais do que nunca dos governos, das autoridades, para que deem uma resposta amplamente positiva. E nós precisamos, nesse momento, de autoridades com um grau superior de compreensão para tudo. Uma espécie de estadista, sem pensar em eleição ali à frente, sem pensar em tirar dividendos políticos, porque essa questão política e de briga e de polarização, ela precisa ser realmente afastada, porque é o Rio Grande do Sul e a sua reconstrução que estará em jogo. Então, o que nós precisamos na figura de prefeitos, de governador, lá em cima do governo federal, por exemplo, acima de tudo é de estadistas, para encontrar, a partir de agora, uma melhor solução para tudo isso. Porque, como a gente já falou, os recados, as mensagens foram dadas. E nada pode garantir que ali adiante não aconteça de novo. E aí o Estado precisa estar melhor preparado a partir do trabalho que precisa ser muito forte dos seus governantes a partir de agora. É verdade, Benfica. Bom, Silvio Benfica, quero muito agradecer a sua participação. Infelizmente, estamos conversando em um momento ruim para os gaúchos, mas necessário, importante. Conversarei contigo, que tem uma história muito grande de coberturas, é um grande homem de comunicação, um dos principais que o nosso meio gaúcho tem. O Benfica que agora voltou para o rádio, nem deu tempo de falar sobre isso, falaremos em outra oportunidade, comandando aí o Donos da Bola RS Rádio, na Rádio Bandeirantes, de segunda a sexta, das 7 às 8, Silvio Benfica, na Rádio Bandeirantes. Muito bom ter o Benfica novamente no rádio. Obrigado, então, pela sua participação, por ter atendido de carrinho em um momento tão desafiador e difícil para todos nós. Abração e até uma próxima. Grande abraço, bom trabalho para vocês aí. E que, na medida do possível, a normalidade, aos poucos, vá voltando aqui para o Rio Grande do Sul. Um abração para a tua audiência aí. Tchau, tchau. Que assim seja. Tchau, tchau. Silvio Benfica, jornalista, foi o entrevistado desta semana aqui do programa De Carrinho.